Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia. E o nosso tema de hoje será o sistema nervoso, o sistema sensorial e o sistema endócrino. Bom, o sistema nervoso ele representa, no caso dos seres vivos, e principalmente de nós humanos, uma rede de comunicação entre organismos. Ele é formado por um conjunto de órgãos e tecidos que possui a função de captar mensagens e estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, devido a essa resposta ao estímulo, devido a esses estímulos, ele elabora as respostas, a qual podem ser dadas na forma de movimentos, por exemplo, sensações ou constatações. O sistema nervoso do ser humano, ele está dividido em duas partes fundamentais, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído principalmente pelo encéfalo e pela medula espinhal. Ambos são protegidos por três membranas denominadas meninges. Além disso, possuem também o encéfalo, que pesa em torno de 1,5 kg e está localizado dentro do nosso crânio, ou seja, dentro da nossa caixa craniana. E apresenta três órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. A medula espinhal ela é um cordão de tecido nervoso situado dentro da nossa coluna vertebral, na parte superior, que está conectada ao tronco encefálico. A função da medula espinhal é conduzir os impulsos nervosos ao restante do nosso corpo, para o cérebro. Além disso, coordenar também os atos involuntários, ou seja, os nossos reflexos. O cérebro, ele é o órgão mais importante do nosso sistema nervoso, como nós já sabemos. Ele é considerado o órgão também mais volumoso e ocupa a maior parte do nosso encéfalo. O cérebro está dividido entre duas partes simétricas, que nós chamamos de hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E assim, a camada mais externa do cérebro é cheia de reentrâncias que são chamadas de córtex cerebral, que é responsável pelos pensamentos e pela visão, audição, tato, paladar, escrita, entre outras coisas. O sistema nervoso periférico ele já é diferente do sistema nervoso central. Ele é formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. A função do sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo. E existem no sistema nervoso periférico dois tipos de nervos, que são muito importantes, que são os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Os nervos cranianos, eles distribuem em cerca de 12 pares que saem do encéfalo e sua função é transmitir as mensagens sensoriais e motoras, especialmente nas áreas da cabeça e do pescoço. Já os nervos raquidianos, eles são em torno de 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. Eles são formados de neurônios sensoriais e recebem estímulos do nosso ambiente. E também são formados de neurônios motores que levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos e para as glândulas. Os neurônios eles são células especiais, ou seja, células específicas do sistema nervoso. Além disso, a gente também possui no sistema nervoso periférico o sistema nervoso somático, que regula as ações voluntárias, ou seja, que é sobre o controle da nossa vontade, como, por exemplo, mexer uma mão, andar, regula a musculatura esquelética de todo o nosso corpo. E o sistema nervoso autônomo, que atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta duas subdivisões, que é o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos nossos órgãos, e o sistema nervoso parasimpático, que inibe esse funcionamento. Então, o sistema nervoso somático está ligado com as nossas ações voluntárias, como o nosso movimento, por exemplo, e o sistema nervoso autônomo com o funcionamento dos nossos órgãos, ou seja, com o funcionamento de coisas involuntárias no nosso organismo. Bom, a gente vai mudar agora para o sistema sensorial. O nosso corpo ele possui 5 sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Eles fazem parte, então, do sistema sensorial. O sistema sensorial ele é responsável por enviar as informações obtidas no nosso meio para o sistema nervoso, que, por sua vez, analisa e processa essa informação recebida. Essas capacidades
de obter informação do meio, elas estão relacionadas com várias partes do nosso corpo, como, por exemplo, os nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, nossos ouvidos, nossas mãos. E isso é que faz com que a gente tenha uma percepção do mundo. Através desses órgãos são realizados vários processos, né, de tradução, análise e processamento de informações sensoriais. O que muitas vezes ajuda até na nossa determinação de sobrevivência, né, ou seja, na determinação de sobrevivência dos humanos. E também, né, dos outros animais da Terra, porque não são só os seres humanos que possuem esse sistema sensorial, né? Existem diversos outros animais, principalmente mamíferos, que possuem esse sistema. Os nossos 5 sentidos, a visão. A visão, né, ela é feita através dos olhos, que são órgãos responsáveis pelo sentido de ver, né, sentido da visão, uma vez que eles visualizam o objeto e mandam a mensagem para o cérebro, que faz a decodificação e interpretação. O nosso olfato, no qual o órgão principal, o órgão responsável pelo olfato é o nariz, ele é capaz de sentir o cheiro ou o odor das coisas. Dessa forma, o nariz capta essas informações e envia para o cérebro, que também processa essas informações. O paladar, né, no qual a nossa língua é o principal órgão responsável, que também capta, ele é capaz de distinguir, né, o sabor dos alimentos, salgado, doce, azedo, amargo, além das sensações de quente e frio. Assim, as nossas papilas gustativas, que são pequenas células que a gente possui na nossa língua, elas decodificam, né, esses sabores e enviam essas informações para o cérebro. Além disso, nós temos a audição, né, no qual os nossos ouvidos são os órgãos responsáveis. E à medida que nós detectamos sons e ruídos e barulho, né, no nosso ambiente, eles enviam a mensagem para o cérebro e que as interpreta. E o último, nós temos o tato, que é caracterizado pela sensação do toque, ou seja, a forma de tocar. E isso está relacionado com o contato da pele, né, da nossa pele, que tem terminações nervosas, que através dos neurônios sensoriais, células especiais, eles são responsáveis por enviar essas mensagens para o cérebro. Né? Embora muitas vezes o tato esteja relacionado com as mãos, esse sentido humano também ele envolve qualquer tipo de sensação experimentada pela pele, tanto nos pés, como na barriga, nas pernas, dentre outros. Não é só com a mão, né? A nossa pele, em qualquer parte do nosso corpo, tocando em algo, é o tato. Bom, além disso, nós temos o nosso sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é um conjunto de glândulas, né, responsáveis pela produção dos hormônios. Esses hormônios, eles são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar nos órgãos responsáveis pela atuação desses hormônios. E juntamente, esses órgãos, juntamente com o sistema nervoso, coordenam todas as funções do nosso corpo, né? O hipotálamo, por exemplo, ele é um grupo de células, ele possui um grupo de células nervosas, né, que fica na base do encéfalo e faz a integração entre esses dois sistemas. O hipotálamo, ele faz parte tanto do sistema endócrino quanto do sistema nervoso. Além disso, existem várias glândulas endócrinas, né, que são localizadas em diversas partes do corpo e responsáveis pela produção desses hormônios, como, por exemplo, a hipófise, a tireoide, né, as glândulas paratireoides, o timo, as glândulas suprarrenais, o pâncreas e as glândulas sexuais. Bom, a hipófise, ela está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Ela produz diversos hormônios, entre eles o hormônio do crescimento. Ela é considerada como a principal glândula do nosso corpo, ou seja, a glândula mestre, a glândula que manda no nosso organismo, pois ela estimula também, além de produzir o hormônio do crescimento, ela também estimula o funcionamento de outras glândulas, como, por exemplo, a tireoide e as glândulas sexuais. Ela também é responsável por produzir os hormônios, né, que fazem com que a gente tenha um amadurecimento sexual. O excesso na produção do hormônio do crescimento causa o que nós chamamos de gigantismo, que é o crescimento exagerado de uma pessoa. E a ausência desse hormônio, ou a diminuição desse hormônio, provoca o que nós chamamos de nanismo, que é a diminuição, né, em que quando a pessoa não consegue crescer, não consegue atingir o tamanho médio de um adulto. Além disso, o outro hormônio produzido pela hipófise é o antidiurético ADH, é a substância que permite que o corpo economize água na hora da excreção, ou seja,
ajuda na formação da urina. A tireoide, ela está localizada no pescoço, como vocês podem ver pela imagem. Ela produz a tireoxina, que é o hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular e a manutenção do peso, calor corporal, crescimento e ritmo cardíaco. O hipertireoidismo, quando a tireoide funciona de forma exagerada, ele acelera todo o metabolismo. O coração ele bate mais acelerado, a temperatura do corpo fica mais alta e a pessoa emagrece muito sem gastar energia. Já o hipotireoidismo, que é o contrário, é quando a tireoide trabalha menos, ele produz menos tiroxina. Assim, o metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo ficam mais inchadas, o coração bate mais devagar, o sangue circula de forma mais lenta e a pessoa gasta menos energia. Dessa forma, ela tende a engordar e as respostas físicas e mentais se tornam mais lentas. Então, e se não tratada, ela pode ocorrer o bócio, que é como se fosse um papo. As glândulas paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Elas produzem o que nós chamamos de paratormônio, que é o hormônio que regula a quantidade de cálcio cálcio e fósforo no nosso sangue. A diminuição desse hormônio, ela reduz a quantidade de cálcio no sangue e faz com que os músculos se contraiam de forma violenta. Já o timo, ele está situado entre os pulmões e produz um hormônio que atua na defesa do organismo recém-nascido contra infecções. Nessa fase, ele possui um volume maior, né, crescendo normalmente até a adolescência, quando ele começa a atrofiar. E na idade adulta ele diminui de tamanho e tem as suas funções reduzidas. Além disso, nós temos as glândulas suprarrenais, que situam-se acima dos rins e produzem a adrenalina, que é o hormônio que prepara o corpo para a ação. Né? Os efeitos da adrenalina no nosso corpo são a taquicardia, por exemplo, que é a aceleração do coração, o aumento da frequência respiratória e a contração dos vasos sanguíneos na pele. Bom, nós temos também o pâncreas, né, que ela é uma glândula mista, ou seja, ela atua em 2 sistemas diferentes, tanto no sistema endócrino quanto no sistema digestório. No sistema endócrino, ela é responsável por produzir a insulina e o glucagon, e no sistema digestório, ela é responsável por produzir o suco pancreático. A insulina, ela controla a entrada da glicose nas células, né, que é responsável pela liberação de energia, e o armazenamento dessa energia no fígado, na forma de glicogênio. A falta ou a baixa da produção de insulina, ela provoca o que nós chamamos de diabetes, que é uma doença caracterizada pelo excesso, ou seja, o aumento da glicose no sangue, ou hiperglicemia. Nesse caso, né, o pâncreas produz o glucagon, que funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas, né, sem se alimentar, por exemplo, a taxa de açúcar do sangue ele cai muito e a pessoa pode ter o que nós chamamos de hipoglicemia. Quando a taxa de açúcar no sangue cai, gera uma sensação de fraqueza e tontura, levando até muitas vezes ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas ele produz o glucagon, que age no fígado, estimulando a quebra do glicogênio e moléculas de glicose. Por fim, né, essa glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. Ou seja, quando a gente está com hipoglicemia, necessita comer um pouquinho de açúcar para dar uma equilibrada. Bom, no Exercitando, temos mais uma pergunta muito interessante. Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo em 2 partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com base no seu conhecimento sobre o tema, marque a alternativa que indica corretamente as partes do sistema nervoso central. Letra A, nervos e encéfalo. Letra B, encéfalo e gânglios. Letra C, gânglios e nervos. Letra D, medula espinhal e nervos. Letra E, medula espinhal e encéfalo. Bom, a resposta correta é a letra E. O sistema nervoso central é constituído principalmente pelo encéfalo e pela medula espinhal. Esses órgãos são protegidos pela caixa craniana, né, que nós chamamos de encéfalo, e pela coluna vertebral, que é a medula espinhal, sendo ambos revestidos por uma camada que nós chamamos de meninges. Bom, agora que abordamos o tema Treine em sua casa, procure realizar as atividades que são propostas pelo seu professor e também acesse a nossa plataforma Eduque. Obrigada!